Olá, pessoal. Boa noite. Tem gente entrando aí para nossa live de hoje. Quem tem criança aí em casa? Temos adolescente nos assistindo também. Tudo bem, Manuela? Farmesteta também está conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos florais na infância, como que é inserir. Ó, a Damares, a nossa convidada, tá chegando. Eu vou pedir para ela entrar, para ela poder falar um pouquinho de como que foi a experiência dela. Damares, eu já vou te colocar, já vou pedir para você entrar para... Oi, Dani. Cadê? Agora vai. Só um pouquinho, gente. Damares também vai entrar. Oi, Tudo tudo bem? bom? Tudo. Obrigada pela disponibilidade. Oh, de nada. Eu que tenho que agradecer. Oi? Imagina. Oi, meu amor. Tudo bem? Diz oi. Oi? Oi? Oi. E como que está esse menino? Tá, na medida do possível, tranquilo, né? Mas doido pra dar uma voltinha em qualquer lugar. Olha, eu tô comendo Com bate-coma. certeza, né? Essa quarentena tá deixando toda criançada louca. Ele até gosta de ficar em casa, mas não por tanto tempo. É, né? Eu imagino. Mas a gente tem uma boa notícia, né? Que tem floral para tudo que é tipo de comportamento. Senta, filho. Gente, quando eu fui na casa da Damares, foi engraçado porque a gente faz toda uma conversa para conhecer a rotina da família, para saber o que é que está pegando naquele momento, né? Que o floral possa estar ajudando. E eu lembro que o marido dela falava toda hora assim: Meu Deus, mas isso é um caldeirão de poção? Porque tem floral para tudo que é coisa, meu Deus. Ainda Então, bem que tem. ainda bem, eu digo mesmo. Eu também tenho filho, eu digo mesmo. Bom, para começar, então, essa nossa interação, para quem está nos assistindo, eu vou dizer novamente um pouquinho que os florais de Bach, eles são essências retiradas de flores e podem ser utilizadas para as crianças, devem ser utilizadas porque elas facilitam muito a nossa vida, dos pais, das mães, de toda a família que interage em si, que mora dentro, né, que mora junto na casa. E hoje, então, eu convidei a Damares, né, que ela tem um filho, que a gente fez um floral, e teve um excelente resultado.
e eu convidei ela para estar interagindo conosco, para nos contar como que foi que o floral entrou na vida dela e o motivo, né, pelo qual ela procurou o floral, para vocês terem mais ou menos uma ideia de que ocasiões e que momentos que o floral pode estar te ajudando e às vezes você nem imagina, né? Então, Damares, conta um pouco pra gente como que o floral entrou na sua vida. Uma fase estava bem complicada, aquela fase, famosa fase da creche, que tem que sair do lado da mãe para ir para creche, coisa arada. Ele já estava 1 ano, só que depois das férias regrediu. Não queria ir de jeito nenhum, eu estava passando muito trabalho. Cheguei ao ponto de fazer chantagem para poder ir, né? Ah, se você ir, nós vamos passear, você vai ganhar um presente. O que não é legal, né? Porque é uma coisa que daqui para frente ele vai ter que ir, ele vai precisar ir. E Uhum. até que chegou um ponto que eu fiquei meia hora com ele dentro do carro, na frente da creche, para conseguir tirar ele de dentro do carro. E eu Aham. comecei a me sentir culpada, porque eu achei que em algum momento eu estava errando em algum lugar, alguma coisa eu não estava fazendo certo. E foi muito engraçado que depois desse dia eu vi que tu colocou no Stories o floral para criança. Daí eu falei, gente, é isso que eu preciso. Eu preciso disso agora. Tanto é que logo em seguida eu conversei contigo e, né, a gente conversou tudo. A princípio, eu achei que ia demorar um longo tempo para fazer efeito, né? Até que por ser natural, me falasse que poderia levar até 1 mês para eu começar a ver resultado. Mas Isso. foi uma coisa incrível, que na primeira semana, assim, já foi uma coisa, tipo, extraordinária. Tanto é que eu cheguei a te perguntar se realmente era coisa da minha cabeça, porque eu achei que era porque eu queria muito que desse certo, que eu poderia estar enxergando o resultado que ainda não estava fazendo efeito. Mas não, foi realmente em 1 semana a nossa rotina assim que estava muito estressante, tipo, melhorou 100%. Ele não reinava mais para acordar. Quando eu falava assim, filho, você vai para a escola? Ah, tá bom, mãe, vou botar roupinha, vou para a escola, me dava tchau. Ia bonitinho, sem fazer reina nenhuma, eu não precisava fazer chantagem nem dar prêmios no final do dia, porque ele tinha ido para creche. Então, para mim, assim, foi uma coisa maravilhosa, sensacional, porque ajudou muito, fez efeito assim muito rápido. E em algum momento ele sentiu falta da retribuição que você estava quase costumando a dar? Ele pediu No algum começo, prêmio? no Uhum. começo ele dizia muito assim: "Você tem uma coisa para mim, uma surpresa?" Que a gente sempre brinca, né? Que eu tinha uma surpresa para ele. Aí no começo ele começou: "Mãe, e a minha surpresa?" Né? Olha Aí só. tipo até a gente conseguir ir tirando, eu levava uma balinha ou uma rosquinha que ele gostava de comer. Aí eu levava ainda no começo para não tirar totalmente, né? Mas depois aos poucos eu fui tirando e ele não foi sentindo falta. Eu ia buscar Ótimo. ele e tipo tava tudo bem, era o horário de eu ir buscar, era o horário dele vir para casa, da gente ficar junto. Então daí ele já não sentia mais falta. Então para mim, florais foi indico Uhum. para todo mundo que estiver passando pela mesma fase, porque é muito bom e realmente funciona. Eu lembro ainda que isso foi logo que começou as aulas mesmo. E é engraçado, né? Porque na escola da minha filha também, muitas mães estavam comentando, né, das dificuldades que estavam passando de adaptação dos filhos na escola. E foi aí que eu falei comigo, meu Deus, tem tanta mãe precisando de um auxílio, de uma ferramenta que eu tenho conhecimento e na realidade nunca me passou na cabeça de começar a espalhar a notícia, né? Uhum.
tu vê como faz diferença realmente a informação, porque se naquele momento eu não tivesse tomado a iniciativa de fazer um post, você talvez não teria conhecido os florais e ter tido o auxílio que teve nesse momento da vida de É, vocês, né? isso, até porque eu achava que os florais era indicado por médico, por pediatra, que realmente precisasse. Não sabia que o acesso era um pouco mais facilitado, que não tinha que ter toda essa burocracia, vamos dizer assim, né? Mas Sim. quando tu colocou, eu falei, não, esse post é a minha salvação. E realmente foi, porque a mudança foi, assim, tipo, visível. Todo mundo percebeu a mudança. Até as É, professoras questionaram, né? O que que eu estaria fazendo? Porque quando eu chegava a deixar ele, eu tinha que, tipo, deixar ele sair correndo, escondido. Ele não podia me ver saindo, porque senão ia ser aquele sim. transtorno. E por fim, ele já estava indo sozinho, me dava tchau. Eu conseguia ficar na porta conversando com a professora, ele me vendo ali, até eu sair, né? Até ele me dar tchau e tudo bonitinho, porque antes, no começo, isso era bem difícil, bem difícil. Pega lá na geladeira. Ah, realmente essa melhora, ela pode ser assim rápida, como foi no caso do teu pequeno, mas tem casos que os pais precisam ser um pouquinho mais perseverantes, né? Pode levar até 3 meses para se observar uma melhora. E também existem casos em que eu gosto de prescrever floral também para os pais. Porque é justamente aquilo que você me falou. A rotina, às vezes, dentro de casa, também afeta o comportamento do filho, é óbvio, né? Então, se a gente também tiver como ajudar na rotina familiar, se for necessário, se houver essa necessidade, eu também prescrevo para os pais, né? Agora, como ele teve uma melhora muito rápida, é extremamente gratificante, né? Meu Deus, fico super feliz, porque a mãe fica feliz, o filho fica feliz, o pai fica feliz. Bom, outra coisa também que eu queria colocar aqui, que você mencionou, como as próprias escolas às vezes não têm essa noção, né? Que existe essa ferramenta que pode estar sendo utilizada dentro da escola. A gente pode manipular borrifadores para fazer nuvenzinha nas crianças. É, isso vai estar ajudando no comportamento da sala como um todo, né? Então, é extremamente necessário a gente estar divulgando e fazer com que as pessoas conheçam, porque faz muita diferença, né? Não tem contraindicação. Como que foi para o seu pequeno? Ele reclamou do sabor ou não gostou de tomar? Como que foi? No começo ele dizia, mas isso ele faz com qualquer remédio, né? Pode ser o Uhum. mais doce que ele vai dizer assim, ai, tem gosto ruim. Mas eu brincava com ele dizendo assim, tem gosto de nada, isso é água. Aí por fim ele Isso. já falava assim, ai mãe, é mó ruim. Mas só pra mim ver dizer que, tipo, não tinha gosto de nada. E daí ele saía, mas ele nunca reclamou de tomar. Ele sempre tomou bonitinho, não fazia careta, nada. Mas ele reclamava mesmo pra mim acabar brincando com ele. Se tornou aquilo ali pra ele se tornou uma, É um sim, momento ele pra mim para não mim chamar também. atenção, na verdade, né? Isso, Mas isso. ele nunca reclamou assim Interessante, de né? tomar. É, E eu cheguei até a provar se realmente era o que ele falava, né? isso. Mas é só um, vamos dizer assim, ele é meio amarguinho Uhum, e isso. não tem um gosto forte ou nada parecido. Super tranquilo. Isso, porque algumas pessoas me perguntam em relação ao conservante que é utilizado no floral, né? Então, aqui eu gostaria também de explicar para quem nos assiste que o floral, ele sim, ele tem um conservante que é um conhaque chamado Brand, né? E só que quando a gente manipula um floral para criança, a gente pede para manipular sem o Brand. Então, eles colocam como conservante glicerina natural, 100% vegetal, ou então não se coloca nada à base de água mesmo e a pessoa conserva na geladeira. Isso fica a critério da maneira que é manipulado pela farmácia de manipulação.
A É, glicerina o é dele mínimo de brand, Oi? bem, uma quantidade bem pouca. O dele foi colocado uma quantidade bem pequena de brand, Isso. mas É, bem suave, uma coisa sem. eu sempre falo, se os pais não se importarem, porque é um mínimo de gosto, a gente deixa um pouco, porque aqui é muito calor, e foi bem na época do verão, né? Então, o que que Uhum. acontece? Quando ele é manipulado sem conservante de brand nenhum, ele tende a vencer muito rápido. Então, a durabilidade dele acabaria sendo de, no máximo, uns 15 dias, né? E em 15 dias não termina-se um frasco, né? Então, por isso que a gente acabou optando por deixar um pouquinho. Mas eu também, para minha filha, faço com um mínimo de conservante e não tem problema nenhum. Isso fica a critério mesmo da conversa do terapeuta com os pais, mas não tem problema. Então, e daí, Damares, para o pessoal saber que a gente pode utilizar ele com essa questão do conta-gotas, mas a gente também pode utilizar em forma de borrifador e até mesmo em roll-on. Então, você faz num frasquinho de roll-on, aqueles de batom, de brilho labial, e pode se passar na pele da criança. Então, por exemplo, quando é um bebê, a gente pode também estar fazendo um floral, já que não vai fazer pingar na boca, que eu acho bem difícil, porque o bebê, quando começa ali dos 6 meses, gente, que ele não para quieto, eu acho quase impossível você ficar fazendo conta-gota 4 vezes ao dia. Vamos falar sério. Então, a gente faz um rolo. Não, super complicado. Se trocar a fralda já é complicado depois de 6 meses, gente, porque é perna para cá, perna para lá, imagina ficar com conta-gotas. Não. É, o rolão também dá, que daí ele acaba sendo absorvido. A gente passa no pescocinho, nos pulsos e na nuca, né? Ou então a gente faz sprayzinho, que dá só um jato na boca e já foi a a Quantidade. dosagem, né? Das 4 vezes, né, que você precisa no dia, uma esprezada é uma vez. Ok. E hoje, como que está o comportamento deste menino? Teria alguma coisa que a gente pode ajudar? Muita energia. Ah, é aí que eu entro com o tema que eu imaginei que seria. O que que Energia você... acumulada. Isso. O que que vocês acham? A gente pode conversar hoje sobre florais para a quarentena, Olha, isso seria muito bom. não é mesmo? Porque imagine, se nós adultos já ficamos ansiosos e inquietos e agoniados por ficarmos em casa, imagina as crianças, né? Então vem a boa notícia, existem florais para isso. Ai, coisa boa. Eu já quero. Sim. E Damares, assim, então ele tem muita energia, parece que nada abranda essa energia, certo? Isso aí. Uhum. Ele pula, corre, brinca. De uns dias pra cá a gente começou a deixar ir na rua pra andar de bicicleta, pra andar de patinete, porque de alguma maneira tem que deixar gastar energia, né? Sim. E só que assim, quando tipo ele entra dentro de casa, tu acha assim, ah não, ele tá cansado. Aí parece Uhum. que vem com a pilha dobrada. Eu acho que vai pra rua, recarrega. Aí volta com o dobro de energia que saiu. Uhum. Aí e a gente passa o dia inventando coisa pra ver se cansa, né? Aí Isso. assiste TV, daí joga no celular, daí brinca, senta de carrinho e vai e vem. Mas parece que nada acessa essa energia, parece que é recarregável. Quanto mais gasta, mais tem. Isso. É, eu vou mostrar para vocês ah, do que se trata uma essência que a gente chama de vervain. Eu vou escrever aqui. Será que isso vai? Acho que vai aparecer para vocês. Me digam se dá para entender o nome. Dá. Uhum.
Tá? É que pra mim aqui aparece Vervine. espelhado, né? Mas vocês entendem como se lê. É. Ele tá aparecendo espelhado, mas dá pra entender. Ah, ele tá aparecendo espelhado. Ele tá ao contrário. Ele tá aparecendo espelhado. Gente, eu não vou saber escrever. Ao contrário, né? Não vou, não vou. Peraí, vou escrever aqui no comentário pra ver se vai ajudar. Ah, isso, Damares, faz isso por gentileza. Ó. Ó. Confere e vê se é GT. assim se tá correto. Veja. Manda. Aê! Muito obrigada. As essências florais, quando a gente explica ela para ser utilizada com uma pessoa adulta ou com uma pessoa, uma criança, muda um pouquinho o ponto de vista, tá? Por exemplo, assim, o Vervine, ele é uma essência que, em uma pessoa adulta, a gente vai trabalhar comportamentos quando a pessoa tem uma ideia fixa e acredita que a verdade dela é a melhor de todas. Então, ela procura convencer as pessoas daquela verdade, tá? Então, normalmente são pessoas mais rígidas, elas querem convencer os outros. Mas quando é para uma criança, são crianças que têm um comportamento mais ansioso e que elas se sentem frustradas quando não são compreendidas. Uma vez, eu ouvi da minha filha a seguinte frase, chorando: mãe, você não entende nada do que eu falo. Então, aquilo demonstrou o quê? Frustração na criança. Isso gera o quê? Ansiedade, irritabilidade. E eu comecei a observar o quê? Que como o seu pequeno faz várias atividades durante o dia, você coloca a criança para queimar combustível e ao invés de ela voltar esgotada, não, parece que, gente, não acaba a pilha. Aí a gente utiliza o Vervine, tá? Ele vai estar ajudando a tranquilizar, a relaxar a criança, tá? Entendi. Então, gente, hoje a Damares vai estar me falando um pouquinho do comportamento do filho dela e eu estou passando algumas essências que vão estar ajudando ele. Quem estiver assistindo e quiser compreender um pouquinho mais do mundo dos florais, eu estou mostrando os nomes e o que vai trabalhar de comportamento, mas no final, para o filho da Damares, eu vou estar passando a receitinha para ela montar um floral novo. Algumas pessoas vão identificar o comportamento do filho dela com os próprios filhos ou algumas crianças que conhecem, mas isso não quer dizer que todas as essências que eu vou passar aqui vão funcionar para o seu filho, tá, gente? Vocês fiquem bem à vontade, mas... Oi, Fê, tudo bem? Sim, todo mundo precisa em casa floral, eu tenho certeza. Fê, você também, ó, fica de olho nos nomes que eu falo, porque eu estou explicando para que serve, né? Então, pode funcionar para o seu filho, mas o ideal seria fazer um floral personalizado. A partir de agora, a gente vai ter várias lives semanalmente. Eu acho que vocês vão aprender bastante sobre as essências. Mas se não se sentirem seguros, eu converso para a gente fazer um personalizado, tá? Ô, Damares, me diz uma coisa. Além desse excesso de energia, ele está impaciente, por acaso? Ele quer as coisas na hora? Como que tá isso? Sim. Uhum. Sempre. Ele pede as coisas, ele quer. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, ai mãe, vamos brincar. Eu peço pra ele um tempinho pra poder terminar o que eu tô fazendo pra ir brincar com ele. Aí ele olha pra mim e diz: não, mãe, agora. Ele não consegue esperar. É uma coisa que pra ele não. Ele não compreende o que é espera um pouquinho. Não, amor, não Oi? sabe esperar? Oi? Ele quer aparecer. Muito bem. É o geladinho. A tia também adora geladinho. Qual que é o sabor desse? Qual que é o sabor deste, filho?
É o tipo De chiclete? chiclete. Ai, que gostoso. Se a gente E pudesse fazer como. um floral com sabor de chiclete, né, Damares? Nossa senhora. Ou o pior ia ser que ele ia querer tomar o vidro de uma vez só, né? Aí ia ser um pouco. Mas eu já cheguei nessa fase aqui em casa. A minha filha, gente, se eu não pegar da mão dela, ela vira metade do frasco em uma dose só. De tanto que ela gosta, é Esse aqui também é assim. maior. Então, não Deixa eu precisa ver. nem ter gosto. É Não, aquele não momento de precisa. atenção, né? Basta ele saber que, tipo, eu acho que ele mesmo sentiu que ele melhorou depois daquilo. Então, quando eu falo, filho, o remédio, ele já vem com a boca aberta. Quando eu pego o vidro, que ele vê o que que é, ele já vem com a boca aberta. Então, quer dizer, não é uma coisa que eu precise falar pra ele que ele precisa tomar, porque eu acho que ele já sentiu que ele mudou e que aquilo ali fez bem pra ele, porque ele aceita tomar sem rejeição nenhuma. E é difícil, né, a criança tomar alguma coisa que não rejeite no começo. E ele não Eu, rejeita. Quando ele vê que é, ele não rejeita. eu sempre digo assim que o floral ele tem essa função de trabalhar o nosso corpo energético, né? Então, o que que acontece? A gente tem como sentir, né? O que que nos faz bem, o que que não nos faz. Por exemplo, quando você diz para a criança que vai tomar um remédio que ela já tomou e ela viu que o gosto é ruim, na próxima vez ela não vai querer, por mais que faça bem para ela. Mas tem os efeitos colaterais que o corpo sente, mas a criança muitas vezes não fala. Com o floral não é assim. Ela vai ter os benefícios, mas não tem efeitos colaterais. Então, o corpo ele grava isso, né? Opa, aí Uhum. vem coisa boa que só vai me fazer bem, não vai, digamos, destruir as minhas outras células protetoras de defesa, não, só vem coisa boa, né? Ó, a Fernanda É, tá não. dizendo que na casa dela ama o remédio. Olha, É aqui, floral, principalmente Fernanda? o de febre aqui é complicado, porque o de febre ele já sabe que o gosto é ruim, então, mesmo que seja com os sabores bons que a gente compra, que hoje em dia tem no mercado, né? Vários sabores, é meio Isso. complicado. Mas quando ele vê que o vidrinho do floral dele, ele não. E eu tenho que É. esconder, né? Porque se eu deixar fácil, esses dias eu peguei ele com o vidro. A minha sorte é que ele não conseguiu abrir. Porque se ele tivesse aberto, ele tinha virado na boca e tinha tomado tudo de uma vez só. Aí É. agora a gente já arrumou outro lugar para guardar, para não deixar muito acesso, né? Muito acessível para ele. Eu sempre peço, embora com criança às vezes é difícil, a gente sempre pede para o floral para não encostar a pepita na mucosa bucal, justamente porque a gente tem muita bactéria, pode vir a contaminar o restante do líquido. Mas se acontecer, gente, eu continuo tomando, porque contaminado ou não é o floral, depois já manda fazer outro, ok? Sem o floral a gente não fica. A Fernanda disse aqui, amam tudo. Ô, pessoalzinho bom. As Que bom! meninas da casa dela estão ótimas, ela tem meninas. Tá. E essa impaciência dele, tá dando irritabilidade? Ele tá autoritário ou não chega nisso? Não, não chega tanto. É só mesmo que ele quer que a gente sente na hora. Aí, esses tempos atrás eu experimentei largar o que eu tava fazendo para brincar com ele. E ele não fica muito tempo naquele brinquedo. Às vezes eu largo o que eu tô fazendo, vou lá, brinco. Ah, é 5 minutos. Daqui a pouco ele já pula pra outra coisa. Ó, E assim ele aí, fica o dia inteiro. ó, aí que tá a importância da conversa, gente, sobre as melhores essências de floral de bar. Gente, esse meu relógio ele tá soltando eu tenho que mandar limpar. Vocês estão vendo que tá preto aqui? Eu acabei de tomar banho, gente. O relógio tá soltando coisa. Que tem gritos e choros. Já vou te explicar, Fê. Gente, então, essa parte de conversa é muito importante porque você acabou de me falar que às vezes você larga de fazer uma coisa porque ele te pediu para fazer aquilo. Quando a gente chega lá, a criança já trocou
de ideia. Ela não quer mais aquela outra coisa. Aí não basta só eu colocar a essência para impaciência. Tem uma outra essência para fechar junto com essa questão da, da indecisão, pode-se dizer assim. Não permanece muito tempo na decisão que tomou antes, se torna insatisfeito com a decisão que tomou, tá? Isso desgasta a mãe, o pai, isso também traz irritabilidade para os pais, porque, poxa, o nosso dia é corrido, não é, gente? Todo mundo, a maioria trabalha, ainda tem a função de atenção em casa, e aí você larga suas coisas, chega lá, a criança já não quer mais. Não quer mais. Ou se não, fica 5 minutos, né? Daí joga todos os brinquedos no chão, você acaba. Ele tem várias pistas de corrida. Daí tu acaba. Quando eu termino de montar tudo, ele olha pra mim e diz assim: não quero mais. Aí lá vai eu desmontar tudo pra guardar tudo, porque ele vai pegar outra coisa pra brincar. Exato. Bom, então eu vou começar a explicar para a gente não perder muito, senão eu me esqueço, da essência para a impaciência que ele demonstra, de querer tudo na hora. Então vai ser a essência impatiens. Será que você consegue me ajudar de novo, Damares? Eu escrevo e você reproduz ali? Vamos lá. Sabe por que que aparece espelhado para o pessoal? É que eu tô com a câmera frontal, não é isso? Ou não? Uhum. Tira a mão da boca. A Damares vai escrever pra gente, porque tudo que eu escrevo aparece espelhado por causa da câmera frontal do celular. Dá uma olhadinha ali se tá correto. Exato, muito obrigada. É isso mesmo. Então, gente, o Impatiens é uma essência que vai trazer paciência, né? A Fernanda vai fazer print. Pode fazer, Fernanda, pode fazer. Vai trazer mais paciência. Ele, né? Que é muito gelado. Uhum. À noite, no caso, ou próximo da hora de dormir. Mas fora isso, é super tranquilo. Mãe, escuta. Ocasionalmente com um motivo, né, que desencadeia isso. Não é que Uhum. escapou porque ainda não processou a questão de não poder fazer xixi na cama e ter que ir ao banheiro, né? Não. Nesse sentido, é só quando acontece algo que foge um pouco da rotina dele, daí acontece. Tá. Mas fora isso, não, ele já processa aqui, tipo, ele dorme bem, não acorda para ir ao banheiro. Às vezes ele acorda para tomar água, daí eu aproveito e coloco no banheiro. Mas ele não acorda para ir ao banheiro. Tá, ok. Continuando ali que a gente estava falando sobre trocar de brincadeira e tal, como que tá assim a tua rotina de fazer com que ele recolha os brinquedos? Ele consegue atender a esse teu pedido? Ele pede ajuda para guardar? Ele pede ajuda para guardar, ou quando ele não diz assim que ele tá muito cansado. Eu falo, Lucas, vai guardar o brinquedo. Ai, mãe, tô muito cansado, tô com muito sono. Ou quando ele começa a juntar, ele olha para mim e diz assim: você me ajuda? Olha só. Para jogar é rapidinho, mas para juntar já é um pouco mais complicado e mais demorado. É a chamada preguicinha, né? Eles ficam cansados de repente.
De repente, é uma loucura, eu conheço bem isso. Aí, que novamente eu vou falar para vocês. Se a gente for olhar por digamos, uma palavra, por uma queixa, ele está cansado. Aí a gente vai pensar em diversos florais. Mas aí a gente tem que lapidar, tá? Ele tá cansado? Não, ele tá com preguiça, né? Mas é uma preguiça desencadeada no fator de ter que cumprir com as suas obrigações, correto? É. Aí a gente vai entrar com uma essência que se chama Hornbeam. Vou escrever para vocês. Fala, Lucas. O Hornbeam, ele é para aquelas crianças que precisam de uma motivação para fazer as suas tarefas do dia a dia. Não estou falando de tarefas escolares, gente. Estou colocando aí como tarefas tudo que a gente precisa ensinar para as nossas crianças que precisam fazer. Então, aquela criança que tem preguiça de recolher os seus brinquedos, né? Aquela criança que você. Porque depois de 3 anos de idade, a gente já consegue colocar tarefas para uma criança. Ó, com 3 anos, coloca roupinha no cesto de roupa suja, recolhe o sapatinho, ajuda a mãe a guardar isso, aquilo. Então, é tudo um processo, mas quando a gente percebe que ela tem uma preguicinha, aí você então consegue colocar essa essência, o Hornbeam, para motivar a criança a cumprir com as obrigações. Então, é necessário e vai estar ajudando, vai estar motivando, tá? Se fosse o caso, por exemplo, de ela precisar sempre da tua ajuda para terminar a tarefa escolar, porque ela diz que não consegue e você realmente percebe que ela não consegue porque ela se acha incapaz, já é outra essência. Uhum. Aí é que eu digo, às vezes não vai funcionar um floral pela falta de conversa, gente. É muito importante investigar a fundo da onde que vem cada fatorzinho que a gente quer melhorar para a gente conseguir acertar realmente a receitinha e trazer um sucesso o quanto antes, como foi o caso do teu filho, né? Que bom, que bom. Ele acorda com pesadelo, ele dorme muito bem, você falou, mas pesadelos, tem alguma coisa assim? Assim, umas noites e outras, mas eu vejo também que é conforme o que ele assiste. Ah, com certeza. Eu vejo que é muito conforme o que ele assiste ou algum joguinho novo que ele viu que tem, principalmente que tem monstrinho, que tem bicho. Aí às vezes eu vejo que à noite ele se bate mais, ou eu escuto ele falar sobre sobre aquele determinado desenho. Mas agora eu andei bloqueando para ele não ter mais acesso. Então depois que eu fiz esse bloqueio, ele dorme tranquilo a noite toda. E daí eu vi que realmente foi por causa do jogo ou de alguns desenhos que ele estava assistindo, porque ele estava tendo acesso muito fácil. Isso. Aí, principalmente no YouTube, né? Aí eu tirei, bloqueei o que não é permitido para ele. Aí só com senha, e daí, tipo, o que ele assiste agora é bem tranquilo e ele não teve mais esse problema de, acordar chorando, que nem já aconteceu, ou me chamar durante a noite, né? Ou acordar assustado até mesmo. Daí, depois que eu fiz isso, eu vi que não aconteceu mais. E daí foi onde eu tirei a conclusão que seria devido ao que ele estava assistindo mesmo. Uhum. Grande parte dos sonhos, tanto das crianças quanto de adulto, é um conjunto de tudo que você viu, né, durante o dia. Quando a gente fala em ver, nem sempre é o que você viu diretamente, mas a gente tem 180 graus aqui de visão, sem nós percebermos. Às vezes alguma coisa aconteceu ali, você não está vendo diretamente, mas o teu inconsciente captou e se manifesta no teu sonho. Então, é bem complicado. Muitas vezes a gente não sabe, não é o teu caso, muitas vezes a gente não sabe de onde que vem o pânico de uma criança durante a noite que acorda com um pesadelo, acaba sendo recorrente.
E aí, quando você não sabe o motivo, como você soube, cortou. Ok, resolveu. Mas e quando você não sabe, né? Aí, ainda bem, tem uma essência que consegue trazer o conforto para a criança, para tirar esse terror, esse pânico de coisas que causam ela acordar durante a noite com medo, tá? Oi, Olga, tudo bem? Ó, o Pedro aí, tudo bem? Medo de alguma coisa em geral, ele reclama. Desculpa, a ligação falhou o vídeo, eu não consegui entender. Medo de alguma coisa em geral, ele reclama? Ele é muito medroso de tudo. Ele tem medo de borboleta, ele tem medo de qualquer bichinho que possa pousar nele. Se você falar assim, vai lá Eu quero fora, a roupa desse, que nem eu mãe. fiz uma coisa, né, no começo da quarentena, ele ainda estava aquela semana na escolinha, eles conversaram, falaram, tentaram explicar sobre um tal de bichinho, que seria o coronavírus, né? Aí chegando em casa, a gente conversa, nem sempre a gente se atina que tem criança pequena e que a gente está falando coisas que podem afetar. Aham. E eu conversando com a minha mãe, que eu não ia sair para não pegar, fazer o isolamento social, ele escutou e gravou aquilo. Aí nos dias seguintes, eu comecei a prestar atenção que ele mudou o comportamento. Eu abria a porta, ele fechava. Eu Ah, abria a janela, ele queria fechar. Daí eu falei, uhum. filho, mas pra que fechar? Tá calor. Não, mãe, pro bichinho não entrar. Olha só. Aí tu vê, ele não pode ver portão aberto, que ele adora ir pra rua. E o dia que ele viu o portão aberto, ele fechou. Que não era pro bichinho entrar. Eu falei, opa, peraí, que estamos indo longe demais. Isso. Aí comecei a conversar com ele que não era assim, que a gente tinha que se cuidar e, né, usar máscara, usar o álcool em gel. Tanto é que álcool em gel tem que ser escondido aqui em casa, porque se tu vê, ele já se lavou de álcool em gel. Olha. Então, assim, com ele eu tenho que ter um cuidado a mais, porque tudo que eu falo, ele presta muita Ô, atenção e no dia mãe. seguinte Ô, ele tá mãe. fazendo o que eu falei. Tá, mãe. Tá. Sim. Ô, Aham. mãe. Uhum. Então, e assim, quanto a medo de Ô, bicho, mãe. tudo que ele não Escuta, consegue mãe. enxergar, ou talvez Ô, ele mãe. imagina que pode ser uma outra coisa, ele tem medo. Ô, mãe. Escuta, mãe. Escuta, mãe. Mas ele consegue dar nome aos medos dele, né? É, o negócio dele é bicho. Não é, por exemplo, assim, talvez. Dá licença. Não é talvez assim, uma coisa que ele viu, não, é bicho, assim, borboleta, mosca, não pode Uhum. encostar nele. Ele tem um tremendo pavor dessas coisas. E nunca aconteceu de nada assim, de um bicho ter machucado, ou ter picado, alguma coisa assim do tipo, para ele ter esse medo. Ele É, tem, não sei de onde que veio e não sei do que é resultante esse medo. sim, sim, é. Isso acontece. Por exemplo, a literatura diz que um bebê ele só nasce com dois medos, Ô, que mãe, é deixa eu pegar o chup-chup, medo de mãe. barulhos Ô, altos mãe, é. Só um Deixa eu minutinho. pegar chup-chup, mãe. e o medo Não de... chega agora. Ah, deixa eu Tem que pegar dar uma atenção, coca. tá? Não pode. E Deixa eu o ver a medo de coca. Toma lá. barulhos Tem que altos tomar água. Vai lá tomar aguinha. Vai lá. e medo de altura. Seriam os únicos dois medos, os outros são adquiridos, né? Uhum. Então, é fato, a gente não vai saber da onde que veio esse medo dele de coisas que voam e pousa. Eu lembro, inclusive, que a gente tinha trabalhado Ela não com essa essência no primeiro floral dele, tá? Uhum. Agora a gente vai ir para o segundo floral e mesmo não tendo havido melhora perceptível, a gente então continua com essa essência, tá? Então você vai ver que vai repetir essa essência dentro do floral Assim, dele. ó. Medo do escuro que ele tinha, que ele não conseguia chegar em cômodo nenhum escuro, ele já conseguiu superar, porque ele já levanta sozinho de noite e vai tomar água, mesmo estando tudo escuro. E ele não acende nenhuma luz. Ele consegue ir e voltar no escuro. Uhum. Esse medo ele superou. Agora de
bicho assim que ou que voa, ou que possa posar nele, ou alguma coisa que seja muito pequeno, isso continua. Isso é uma coisa que não deu, ainda não conseguiu, ele não conseguiu superar. Tá. Então a gente percebeu uma melhora em um tipo de medo e permanece outro. O Permanece outro. Pedro perguntou ali quais os medos. Pedro, é de altura e barulho alto, é o que diz a literatura. A gente percebe que nem todas as crianças têm medo de altura, né? Mas a literatura diz que são os únicos dois medos com os quais a gente nasce. Os outros, então, são adquiridos. Dá um ok para me dizer se agora tu ouviu, porque ele disse que não deu para escutar. E além de trabalhar além de trabalhar esses medos, como o do Luca, por exemplo, quando a criança é uma criança que chega a tremer ou a gaguejar, porque tem aquele medo de falar em público, isso já vai para crianças um pouco maiores que têm algum trabalhinho para apresentar na escola. A gente também consegue colocar essa essência, tá? Ou seja, elas vão nos acompanhar a vida inteira, assim. Sempre tem, Para sempre. sempre vai ter como tá auxiliando a gente, tá? 5 essências, tá? Ele tem alguma dificuldade que ele demonstre de viver no presente? É aquela criança distraída, com a cabeça no mundo da lua, alguma coisa assim, Damares? Em determinadas situações. Se ele tá, por exemplo, assim, muito focado em alguma coisa que ele gosta muito, você fala com ele 3, 4 vezes e mesmo assim ele não é capaz de olhar para ti e dizer assim, só um minutinho? Não. Ele fica focado naquilo dali, principalmente joguinho. Aí eu às vezes acabo brigando, eu digo assim, eu vou tirar o celular de você para você olhar para mim. Aí ele olha para mim e diz, tá bom, agora eu estou olhando. Aham, Então é assim, aham. ó, se ele tem determinada coisa ou alguma coisa que ele queria muito, que nem esses tempos ele queria muito um joguinho. Eu comprei esse joguinho. Por 3 dias era um caos falar com ele. Porque ele focou Ah, tanto tá. naquilo que ele não conseguia prestar atenção se alguém chamasse ou se alguém pedisse alguma coisa ou para falar com outra pessoa, não, era só aquilo ali. Então, quando ele Uhum. foca em algo que ele quer, ou que ele gosta muito, ele esquece o mundo ao redor. Você pode fazer barulho, você pode derrubar coisa perto dele que ele não consegue sair dali para olhar para o lado. E para chamar, você tem que ir na frente dele, tem que bater nele, tem que, sabe, fazer ele forçar a olhar para Sim, ti, para poder isso, funcionar, porque senão eu digo que ele viaja. isso. Aham. Mas é sempre porque ele tá fazendo alguma coisa que ele goste muito, né? É. Aham. Aí consegue perceber ali que ele coloca foco? Ele tá colocando foco. Então não seria É. um problema de foco, porque a gente prescreve uma essência para trabalhar as crianças que não conseguem, que vivem no mundo da lua, mas que não conseguem focar nas coisas. Ah, tá. Não, não, ele tem, esse foco ele tem. Então, percebe? É porque realmente ele tá ali no mundo da lua, mas focado, concentrado Focado naquilo ali que em ele está algo que ele fazendo. gosta, ou que ele quer muito. Uhum. Isso, É. tá. Ok. Eu já não. Se não é uma queixa da mãe, digamos que não é uma coisa que tá, digamos que trazendo um malefício para o andamento do dia a dia de vocês, eu não mexo nisso, tá? Uhum. Não, não é uma coisa assim que me incomoda. É, Porque não é sempre que ele faz, né? Porque quando a gente chama, ele já que foi, o que que é. E uhum. fora isso, não, ele não fica Agora, assim, tipo, viajando. é, agora veja bem, se é uma criança, vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem de quando que eu usaria a essência. É aquela criança que sempre está tão distraída que quando você vai chamar a atenção dela para ela não atravessar a rua porque está vindo um carro, ela não te ouve, porque ela está viajando. Isso aí. Uhum. Aí sim, gente. Aí a gente é obrigado a usar essa essência.
tá? Para aterrar a criança, para trazer ela para cá. Quando é uma Para criança chamar que... atenção, né? Isso. Quando é aquela criança que ahn, você está cozinhando e você fala para ela não chegar próximo do fogão e você percebe que ela nem ouviu. Ela passou em frente do fogão, mas não te ouviu. Pegar na coca, São mãe. nessas situações, quando você percebe que são situações recorrentes, que colocam a vida da criança em perigo. Então, opa, já vamos mexer nisso. Tá? Ou então aquela criança que se isola, né? Porque tem criança que vive no mundo da fantasia e se isola. Ela não vive o mundo real, ela acaba só vivendo o mundo fantasioso. Interessante utilizar Se retira, essência né? que pode ajudar, tá? E como que ele é com os amiguinhos? Ele continua amoroso ou teve alguma mudança? Não, ele continua. Só que ele é assim, ele escolhe. Ele escolhe muitos Seletivo. amiguinhos. Ele é muito seletivo. Que nem aqui perto de casa ele tem um amiguinho, claro, que é mais velho que ele, mas eles sempre se entenderam, sempre conseguiram brincar. Ou de bicicleta, ou de bola, ou até mesmo de videogame, né? E depois que aconteceu o isolamento, ele não consegue mais brincar com esse amigo. Mas ele achou uma outra amiguinha no final da rua, que é uma menina, Sofia. Ela é super carinhosa, super educada, super fofa. Eu falei que eu quero ela pra mim. E ele se dá muito bem com ela, sabe? E assim, tipo, os dois brincam se deixar o dia todo. E é engraçado que assim, ela pede pra brincar de uma coisa, ele brinca. Aí ele pede pra brincar de alguma outra coisa, vai e brinca. Então os dois se dão super bem nesse de dividir, assim. Cada hora a gente brinca de uma coisa. E com os primos deles, assim, tem um ou outro que ele consegue brincar, mas tem uns que ele não consegue. E ele é seletivo, porque se ele tentou brincar uma vez e não conseguiu, ele não vai tentar de novo. Ele já não consegue. Ele já deixa, às vezes até brinco com ele, digo, ah, filho, tem que brincar, porque às vezes você tá muito tempo sem se ver. E daí, né? Mas ele diz, não, mãe, eu não quero. Daí ele vai para outro lado. Ele escolhe outra criança para brincar. Ah, tá. Então, não é um problema de interagir com as crianças. É uma questão mesmo de empatia, né? A gente também tem isso com as pessoas adultas. Tem pessoas que você se dá bem, tem pessoas que não fluiu É, naquele não, momento. Pode não ser que consegue, outro né? dia vá fluir, mas naquele momento não fluiu. Se ele tivesse dificuldade de interagir com outras crianças, aquela criança que é muito tímida e não tem coragem de ir lá, digamos, falar, oi, posso Pegar. brincar com você? Aí a gente já passaria uma essência. É, não, esse problema ele não tem. Até mesmo quando ele começou na creche, a professora dele disse que ele conseguia brincar com todos os amiguinhos da mesma forma. Claro, sempre tem um ou outro que a criança se identifica mais, né? Mas esse problema de interagir ele não tem. Tá, ok. Tem, só para o pessoal saber, então, para questão de informação, tem uma essência chamada Cerato, que ela traz autoconfiança para a criança, né? Então, criança insegura, que duvida um pouquinho das suas decisões, que tem essa dificuldade de interação, a gente coloca o Cerato, que é uma das essências que pode estar trabalhando isso, tá? E dividir os brinquedos, ele tem algum problema com isso? Não, Dividir bem, divide, aham. tá, legal. Não é o caso dele, mas tem uma essência que pode estar ajudando isso para aquelas crianças que são muito ciumentas, né? Então, eu lembro que a gente, inclusive, usou isso no floral primeiro dele, mas não foi por relação aos brinquedos, foi por relação de desapegar na hora de levá-lo para a escola, que é a essência, ela se chama chicory. Eu vou escrever aqui para vocês conhecerem. Aqui, ó. O chicory, ele é uma essência que você vê para quantas coisas pode ser utilizado, né? Então, naquele momento,
eu utilizei ele para fazer um desapego entre mãe, pai e filho, para ele conseguir ir para a escola tranquilamente. Mas para criança que tem problema de dividir os brinquedos, que é ciumenta, a gente também utiliza o Chicory. Olha, serve para mais coisas. Sim, com certeza. Tá? E questão de birras, tem alguma birra que ele faça de berrar muito, se jogar no chão, chorar, aquelas birras incontroláveis que eu falo, de perder o controle corporal, ele demonstra algum? Ao... vamos. Ele não tinha, ele passou a ter. Ele, se eu brigo com ele, ou por exemplo, se ele fez alguma coisa que me desagradou, que eu digo pra ele que não e que ele tá estressado, que ele tá nervoso, ele fecha as mãos assim como se fosse murrar pra baixo e grita. Uhum, uhum, uhum. Mas eu já percebi que se eu ignorar ele, deixar, é 2 minutos. Logo passa e ele vem me pedir desculpa. Ah, Mas tá, ele é não algo. tinha isso. Não, mas ele não tinha isso. A gente Uhum. falava, ou por exemplo, ele tá na rua, deu horário para vir para dentro. Se ele tá gostando muito da brincadeira, às vezes ele faz isso, ou se ele pediu alguma coisa e tu não fez ou tu não escutou. Mas é assim, não é sempre. É em alguns momentos que eu vejo que ele tá mais irritado ou não tá tão satisfeito. Damares vai cair, mas eu vou voltar. Daí você volta junto. 2 minutos. Vamos esperar a Damares entrar, gente. Tive que... É porque terminou o outro? Daí agora. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Fê, eu deixei salvo, tá? Vai aparecer ali no Stories para tu pegar toda a conversa. Agora eu vou só finalizar com a Damares, porque cortou no meio. A gente está falando sobre a essência para a questão de birras, assim, quando tem muito descontrole corporal, tá? Aqui, ó. Pronto. Daí eu tô falando com ela sobre a essência para mais controle corporal, para não ter esses acessos de fúria, né? Então, no caso do Lucas, ele fecha as mãozinhas e berra, né? É rápido, a Damari já percebeu que é uma coisa rápida, ó, ela conseguiu entrar agora. Oi, Damares, tá me vendo já? Oi? Sim, aham, agora tá normal. Isso. Então, o Lucas, ele fecha a mãozinha, dá um berrinho, mas se você ignora, já passa, né? Já passa, é. Isso é a maneira dele de expressar a frustração dele, né? Essa é a verdade, tá? Mas, cadê aqui? Ele tem algum comportamento que você percebe, assim, de ser aquela criança vingativa? Não. Não, Não, tá. não. Então, não seria essa essência que eu tô pensando. Tá chovendo. Porque quando a criança, você vê que é aquela criança mais vingativa, que tem uma Ô, mãe, deixa frustração, mas que também tem um pouquinho de
de raiva junto por não conseguir se expressar, a gente utiliza o Holly, mas então não é o caso. Eu vou continuar com a essência do Cherry Plum para ele. A Fernanda, de se jogar no chão, é esse que eu tô te falando, tá? Ó, é o Cherry Plum, eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Ele vai estar ajudando bastante para fazer com que a criança se tranquilize e não tenha esse impulso corporal de manifestar a sua frustração, tá bom? Lembra da Maria que a gente utilizou o Cherry Plum também porque ele se agarrava no pescoço de vocês quando tinha que ir para a escola? É. Então, é esse tipo de descontrole. Querer. Mãe, Oi. eu O que você quer? Fala. quero fazer o trabalho, mãe. Quer fazer um trabalho? Eu já vou lá pegar pra você, então. Espera só um pouquinho, tá? Obrigada, mãe. Já está finalizando também, eu quero só deixar esse mais, né, completinho para vocês. Depois eu vou mandar uma foto para ti pelo direct, para tu conseguir manipular, tá? Ah, tá. Não, Fernanda, não. Numa consulta de receita de floral, a gente tem toda essa conversa, porque eu consigo colocar até 6, 7 essências no frasco para estar trabalhando aquele comportamento que está tendo queixa no momento, tá? E daí você vai levar para casa o frasco, né? E aí a pessoa toma 4 gotinhas 4 vezes ao dia, tanto criança quanto adulto. Tem literaturas que colocam 2 gotas 4 vezes ao dia para as crianças. Eu não trabalho dessa forma, tá? Eu trabalho 4 gotas 4 vezes ao dia. Tá. Então, o sono está bom, não faz xixi na cama. Expressa alguma tristeza, alguma insatisfação com a vida que você perceba? Não. E algum isolamento? Também não. Deixa eu ver lá pegar, tá lá no quarto da mãe. Vai lá. Só cuida pra não derrubar. Acende a luz. Tá lá no guarda-roupa, pega lá. Trauma de alguma coisa? Você sabe se ele tem? Aqueles traumas de choque mesmo, tá? Aquele trauma, digamos, um trauma de nascimento, um trauma de acidente, ou que viu alguma cena muito forte. Não. Conseguiu, Lucas? Então traz aqui pra mãe. Pegou? Dá que a mãe vai ligar. Deixa eu ver no que Então ele tá. vai dar. Deixa eu ver no que ele vai dar. Liga ali. Damares, pode dar atenção. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer ou quer fazer primeiro para ele? Deixa eu ver. Não, ele já. É que ele vai fazer. Diz ele que vai fazer trabalho. Ele pega o notebook e vai fazer trabalho. Ai, figurinha, eu vou esmagar esse guri. Aham. Ele não sossega. Agora ele vai parar quieto. Vai aqui. Parar quieto. Ô, Damares, me diz uma coisa. Você me falou que ele brinca muito bem com aquela outra mocinha que ele, do final da rua, né? Isso. Cada hora eles brincam de uma brincadeirinha. Mas, em geral, ele tem um espírito de liderança que sempre quer que seja a brincadeira dele? Ou ele é bem flexível nesse quesito? Não, ele é bem flexível nesse ponto. Mas também não vai ao outro extremo de sempre ser levado pelos outros e nunca fazer a vontade dele? Não. Ele. Se é alguma coisa que ele gosta, ele insiste pra brincar naquilo dali. Às vezes, eu já percebi que se às vezes alguém fala assim, mas eu não quero brincar disso, ele deixa sair e vai brincar sozinho. Aí se ele tá interessado na outra brincadeira, ele até abandona aquela dali pra ir brincar de outra coisa. Mas se é uma coisa que ele gosta, ele puxa pra criança brincar ali com ele daquilo ali.
Ele é bem flexível nesse ponto. Ô, mãe, eu te Tá, fazer legal. o trabalho. Eu quero fazer o Tu quer trabalho. fazer o trabalho? Peraí. Bom, gente, não é o caso do Lucas, mas existe essência para trabalhar aquelas crianças com falta de confiança que acabam, digamos, Ô, sabe mãe. a expressão que a gente diz, Maria vai com as outras? Que nunca tem uma decisão própria? E muitas vezes, nessa fase escolar, acaba sendo usado muito como capacho, por aqueles outros amigos que têm um outro tipo de comportamento mais agressivo, né? Ô, mãe, deixa eu pintar, mano. Existe essência que pode trabalhar isso e essência que trabalha o outro extremo, Ô, né? É a mãe. criança que tem muita liderança e acaba se tornando um pouco autoritária. Normalmente são crianças que manipulam os pais, né? Com a sua autoridade, tá? Damares, tá? Novamente. Por que do primeiro frasco eu deixo fazer um frasco maior até de 60 ml? Porque, como eu disse, né, gente? Pode ser que demore uma semana, mas pode demorar até 3 meses para você ver uma diferença no comportamento do seu filho. Mas o interessante é, quando termina um frasco, conversar com o seu terapeuta floral para a gente ver quais são as essências que vão ficar e quais que vão mudar. Um tratamento de floral, ele não tem digamos, tem que fazer por muito tempo. Não. Mas quanto mais tempo você utiliza, melhor, porque você vai estar auxiliando o teu filho a ter um desenvolvimento bem mais saudável, com autoconhecimento e autopercepção. Tá bom? Entendi. Alguma dúvida, Damares? Não, nenhuma. Eu agradeço de novo pela disponibilidade. Eu sei como é difícil quando a gente tem os filhos aí junto. Muito obrigada pela Eles não ficam confiança. quietos. É assim mesmo, eu sei. Tá bom, eu vou deixar salva essa live também. Quer dizer, eu acho que esse restinho talvez eu não consiga, mas eu vou tentar. Eu não lembro agora se fica ou não fica. Mas se puder, eu vou deixar salva também no Stories para quem quiser ver completo. Agradeço a todos que estiveram conosco. Semana que vem vai ter mais live, tá bom, pessoal? Um beijo para todos. Tchau, Damares. Obrigada. Tchau, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu